Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos através desse vídeo na presença de Deus. Queremos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 21, para a nossa meditação nessa noite em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor Deus: Mas, respondendo ele, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Queridos e amados, neste momento nós estamos diante de um texto bíblico importantíssimo e muito útil para nossas vidas. Quando Jesus ele vem falando a respeito dos que fazem a vontade de Deus, dos que obedecem à palavra de Deus, dos que ouvem a palavra de Deus. Então esse texto, a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ensinando, e no momento em que ele estava ensinando, chegaram lá fora da casa sua mãe e seus irmãos. Queriam falar com ele, mas não conseguia chegar até ele. Então, alguém vai até onde está Jesus e diz: Olha, lá fora está a tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Jesus, ouvindo tais palavras, ele vai dizer: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele estende as mãos para as pessoas que o ouviam naquele momento. E ele diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e executa, esses sim são a minha mãe e os meus irmãos. Então, queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que nos traz a reflexão, que nos traz a total amostra de uma situação em que Jesus Cristo ele prioriza, como sempre priorizou, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. E sabemos que estamos em um tempo muito difícil, em que as pessoas elas não valorizam tanto a palavra de Deus. Eu me refiro à maior parte das pessoas, porque ainda existe uma minoria em que prioriza a palavra de Deus. Estamos diante de um tempo difícil. Estamos diante de uma época tão difícil, em que muitas pessoas se desviam, mesmo sendo conhecedores da palavra de Deus, mesmo sendo conhecedores dos ensinamentos de Jesus Cristo, e no meio do caminho param a sua fé, desfalecem, deixam de ouvir a palavra e também deixam de executar a palavra. Então, nesse texto, Jesus vai dizer que a família dele são os que ouvem e praticam esta palavra, a palavra de Deus. Então, observamos e vemos que a sua mãe e os seus irmãos estavam fora, mas ele estava priorizando aqueles que naquele momento estavam com ele, ouvindo a palavra de Deus. E sabemos que hoje muitas pessoas deixam de executar a palavra de Deus e acabam perdendo o foco, acabam ficando fracos, vulneráveis, errantes e desanimados. Mas existem ainda uma parte em que estão sendo praticantes, estão firmes
na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. Estão sendo família de Jesus, porque em meio a tantos que estão errantes, que perdem o foco, que se corrompem, que se desviam e que caem, mas ainda existe a minoria que leva Deus a sério. E aqueles que levam Deus a sério não ficam desapontados, não ficam desanimados e não param no meio do caminho, porque muitas vezes estão dando os últimos suspiros, mas estão acreditando que haverá um socorro de Deus. E nós vemos pessoas em que estão perdendo tanto foco, estão focando em coisas desta vida, coisas materiais, bens financeiros. Mas eu quero dizer uma coisa para todos os que nos ouvem nesse momento, para todos os que estão a me ouvir. Deus, ele não dá importância à situação financeira de ninguém. Deus, ele não leva em conta ou não vai respeitar alguém por ter alguma coisa. Porque tudo o que se tem foi Deus quem deu. Independente de qual seja a posição eclesiástica nesse mundo, a profissão ou como esteja a conta bancária, Deus, ele não quer saber da conta bancária de alguém, mas Deus, ele quer saber do caráter de alguém, da pessoa em que serve a ele, obedece a palavra, a pessoa em que é verdadeira, a pessoa em que tem na sua palavra sim, sim ou não, não. A pessoa em que ouve a palavra e a executa. Como a executa? Obedecendo, andando por ela, ensinando, mas também agindo da forma em que ensina. Não ensinando e não agindo da forma em que se ensina, mas Deus, ele prioriza os que ouvem, os que obedecem e os que andam por esta palavra. Estamos em meio a tantas coisas. Na atualidade, o vírus, o coronavírus, e estamos vendo pessoas de tantos anos em que leem a palavra, em que ensinam a palavra, mas colocam a mão na cabeça e ficam apavoradas. Sabe por quê? Porque perdeu o foco. Porque está colocando Deus abaixo da situação. E é necessário executar a palavra. Porque aquele que tem fé precisa colocar Deus em primeiro lugar. Pois a Bíblia diz que todas as coisas que acontecem é por permissão de Deus. Então esse é o momento que Deus está vendo os que são e também os que não são. Esse é o momento em que Deus observa os que praticam e também os que não praticam. Pois Deus não trabalha com aquele que usa capa, mas Ele trabalha com aquele que tem caráter, com aquele que obedece, com aquele que é verdadeiro. Deus, ele não trabalha com frouxo. Deus, ele trabalha com aquele em que tem coragem, diga: eu acredito, eu espero no Senhor. Deus, ele não trabalha com aquele que incentiva alguém a fazer e quando é na hora de fazer não faz, se ausenta. Mas Deus, ele trabalha com aquele que é fixo, porque Deus não é menino e tampouco não volta atrás com aquilo que ele decreta, com aquilo que ele determina, com aquilo que ele ensina. São tantas pessoas apavoradas, com medo, aterrorizadas, em que perderam o foco da vida, perderam o foco de viver. Existe um Deus que está acima de todas as coisas, está acima de todo vírus, está acima da corrupção, está acima de todas as coisas que não traz edificação. Deus, ele é superior. Deus, ele não trabalha com situações em que nos trazem vergonha.
mas ele trabalha com a situação em que traz glorificação para o nome de Deus, porque a ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus ele tem balançado a figueira e tem sacudido muitos e tem visto, tem observado e tem contemplado os atos, as formas de agir, quem executa e quem não executa a palavra. E o compromisso de Deus é com aquele em que executa a palavra e é verdadeiro. O compromisso de Deus é com aquele que executa a palavra e que diz assim: ainda que eu venha a perecer, mas eu sei que eu tenho endereço, sei para onde eu vou. Mas tem muita gente que já perdeu até a certeza. Tem muita gente que já não valoriza mais esta palavra que está aqui, da forma que ela é. Esta palavra. Mas eu venho através desse vídeo para dizer a alguém que estiver necessitado de ouvir esta palavra, que Deus ele não mudou e ele ainda é o mesmo e trabalha e contempla, mas muitas vezes alguém não executa a palavra, alguém não obedece, não anda por ela. Alguém muitas vezes até prega, mas quando é na hora não faz. E Deus ele permite o vento vir balançar para um lado, balançar para o outro. E muitas vezes alguém que dizia ser não é. E alguém que não dizia nada, e alguém dizia que ele não é, alguém passa a ver que é. Porque é executador. A palavra de Deus ela não muda. Alguém pode dizer, se corrompeu, falha humana, mas esta palavra ela não tem falha. E quem executa essa palavra tem a certeza do Deus que serve. Quem executa esta palavra não tem medo da morte, porque quem executa essa palavra sabe para onde vai quando a morte chegar. E se não sabe, se não acredita, então tem seguido todos esses anos, tem seguido o Evangelho apenas perdendo tempo. O Evangelho não é evangelho de dúvida. O Evangelho não é evangelho de corrupção, não. É o Evangelho verdadeiro. Se estás executando a palavra, se estás andando pela palavra, se arrebenta tudo, mas a palavra de Deus ela é fiel na tua vida e Jesus Cristo ele é muito grande. Existem poucos que têm coragem de pregar esta palavra como ela é, mas ainda existem crentes na terra em que Deus irá sacudir a terra, mas ele permanecerá de pé. E se porventura o corpo tombar, é porque Deus sabe que chegou o momento dele ir. Esta palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela não falha, ela é imutável. Esta palavra ela vai e penetra, ela penetra até a divisão da alma, como espada de 2 gumes, afiada, até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Seja a família de Jesus. Ande por essa palavra e a execute. Não fique no meio do caminho. Não tenha fé pela metade. Mostre para o mundo que você segue porque você acredita. Mostre para o mundo que você segue não pelo que Deus ele pode fazer por você, mas que você segue e acredita em Deus, pelo que Deus ele é, pelo poder que Deus ele tem, pelas coisas que Deus ele faz. Deus ele é muito grande, mas ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Aquele que anda pela palavra, que a ouve, que executa. Aquele que é chamado família de Jesus. É aquele que obedece, é aquele que persevera,
É aquele que vê tudo desmoronando, mas faz como Jó e diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. A fé tem que estar acima de todas as coisas. O medo não pode estar acima da fé. Porque se o medo estiver acima da fé, tudo estará dando errado. Mas se Deus estiver acima do medo, se Deus estiver acima de todas as coisas, se estiver tendo o primeiro lugar, te prepara. Te prepara, porque a bandeira da vitória vai ser erguida, porque Deus, Ele é fiel. Recebe esta palavra nesse momento. Recebe esta palavra nessa noite. Porque Deus, Ele é muito grande e contudo a ninguém despreza. Se porventura alguém que me ouve sentiu que não está sendo família de Jesus, ainda há tempo de você se levantar e passar a agradar ao dono da obra. Ele não está morto. Deus, Ele é Espírito e Ele vive. Mas Deus, Ele precisa ser prioridade. E como eu executo, Luciano, essa palavra? Obedecendo, seguindo, andando por ela, ensinando e fazendo aquilo que ensina, não se corrompendo, não se admirando ou tendo a vista, como diz na linguagem nordestina, se enchendo a vista com coisas desta terra, com coisas desse mundo, com bens materiais. A palavra de Deus, ela tem que ser primeiro lugar. Se ela não for primeiro lugar, então não adianta. Porque tem gente que já não ora mais, tem gente que já não busca mais, tem gente que já não faz mais propósito. Parece até que Deus, ele é um Deus morto que não ouve. Já não tem propósito com Deus, já não faz uma campanha de oração, já não se ajoelha antes de dormir e ora ao Senhor. E fica aquela pessoa frágil, fica aquela pessoa em que não tem crédito nenhum, fica aquela pessoa medrosa. Quando vê o avanço do vírus, já começa a pensar: eu vou morrer, não quer nem sair de dentro de casa. Mas existe um Deus que Ele é fiel. E o que é que eu faço, Luciano? Segue a tua vida, obedece, mas segue a tua vida. Continua orando a Deus, continua louvando ao Senhor. Deixa que o tempo passe. As autoridades estão aí. E todas as autoridades são constituídas por Deus. Existem ordens. E que ordens são essas? Para se prevenir. Então se previne. Não faça de forma contrária. Mas não perca a fé. Não seja frouxo. Não seja frouxa. Porque Deus, ele conta com aqueles que ouvem esta palavra e a executam. Ore a Deus, busque ao Senhor, tenha propósito, não desfaleça, não seja motivo de riso. Bata no peito e diga: eu sou falho, mas eu sou crente. Eu sou pequeno, mas eu acredito. Porque nada está superior a Deus e nada deve estar superior à tua fé. Deus não trabalha com meio termo, ou é ou não é, ou acredita ou não acredita. Deus, ele trabalha com os que ouvem a palavra e executa. Quer ter crédito? Executa essa palavra. Ora ao Senhor, busque a Ele. Deus, ele tem coisas excelentes, mas o negócio de Deus são com os corajosos, com os decididos,
os medrosos, os que contêm dúvidas. O medo e a dúvida é uma grande barreira em que afasta você de crescer espiritualmente. Ah, se você soubesse o poder em que você tem quando você se chega a Deus. Poder esse que não é teu, mas é de Deus, mas Ele dá. Mas para isso é necessário obedecer e executar essa palavra. Não dá para se andar de todo jeito. Não dá para estar sempre falando aquilo que quer, não manter a diferença, estar com palavrões, estar com mentiras. Deus não trabalha dessa forma. Mas Deus, ele habita naquele que tem compromisso. Deus habita naquele que erra, mas levanta, pede perdão, se arrepende e prossegue. Esta é a palavra de Deus. Seja a família de Jesus. Ande adiante. Mas, Luciana, essa palavra está um pouco dura. Talvez seja a mais dura do canal. Mas é uma palavra que vai fortificar. É uma palavra para alguém não parar no meio do caminho. É uma palavra para alguém não tropeçar e cair de rosto no chão. Mas é uma palavra para suportar essa tempestade, essa dificuldade. É uma palavra para suportar todas as coisas negativas e dizer: o meu Deus está em primeiro lugar. Eu sou obediente a essa palavra e eu vou conseguir chegar. Porque para desistir no primeiro tropeço é muita fraqueza. Mas existe um Deus que me dá e que te dá coragem nesse momento. Mas para isso é necessário que você queira. Levanta do chão. Você tem capacidade, mas você precisa usar. Precisa se esforçar. Levanta a cabeça. Estás crendo em quem? Porventura estás crendo no homem? Estás acreditando no homem? Ou estás acreditando no Deus Todo-Poderoso? Deus, ele é Deus e não existe erro. E também não existe fraqueza em Deus. Porque Deus, ele é todo-poderoso. Não conhece o impossível para ele. Não conhece as dificuldades. Deus, ele não conhece a barreira em seu caminho. Porque ele é superior. Mas a mensagem é: volta a andar por essa palavra e obedecer. Ah, mas fulano caiu, cicrano se corrompeu. Não tem nada a ver. Você não deve olhar para A e para B, mas a intimidade entre você e Deus é com você e Deus, Deus e você. Não tem lugar para mais ninguém. Não tem lugar para incluir ninguém. A intimidade de Deus é contigo. Deus, ele procura as pessoas que têm compromisso com essa palavra. Deus, ele procura as pessoas que estão dispostas a obedecer. Deus, ele procura as pessoas que estão dispostas a andar, a prosseguir, a levantar, a se erguer. Porque Deus, ele é fiel e ele olha o coração de cada um. Ele contempla o coração de cada um. Então está aí o segredo. Executa essa palavra. Anda por essa palavra. Porque Deus tem muito o que fazer no teu viver. Esta foi mais uma mensagem do canal DC José Luciano. Se inscreve no canal. Deixa aí o teu like. Ativa o sino. E vamos caminhar junto. Porque ainda não chegou o fim.
Ainda tem muito caminho para se prosseguir. Tem muita coisa ainda para fazer. E não é tempo de morrer. Não é tempo de estar com medo. Mas é tempo de viver, de levantar a cabeça e de colocar Deus em primeiro lugar. Então vamos assim orar ao Senhor. Amantíssimo e soberano Deus, Pai de toda a criação, nesse momento estamos na Sua presença te agradecendo e te louvando por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento, meu Senhor, foi pregado a Sua palavra, a palavra de ensino, a palavra de advertência, a palavra de fortalecimento. Deus, todos que ouviram esta mensagem nesse momento, ajude a cada um de nós para que possamos prosseguir com fidelidade, para que possamos ser sua família, obedecendo a sua palavra, ouvindo-a, praticando-a. Ó meu Senhor, ainda existem pessoas nesta terra que têm fidelidade ao seu evangelho. Pessoas fracas, sim, porque nós não temos nada de nós. Mas somos, meu Senhor, credores no teu evangelho, na tua palavra, no poder que vem de ti. Neutraliza todas as coisas contrárias que vêm para desvirtuar. Se porventura existe algo, meu Senhor, que tem trabalhado e travado todas as casas, os lares de todos os que nos ouvem e também esse canal, eu quero decretar pelo poder do seu sangue, meu Jesus, que está neutralizado, exterminado e afastado para longe a partir de agora. Neutralize, meu Senhor, todo mal, porque o teu poder é sobre todas as coisas e nada pode lhe superar, porque o poder está em ti. Neutraliza pelo poder do seu sangue, Jesus, como teu servo eu clamo. Pelo poder do teu sangue, nesse momento eu digo, está neutralizada toda negatividade, toda coisa que está emperrada, que passe a andar. Pelo poder do seu sangue, tão certo como a sua palavra e o seu sangue tem poder, eu quero dizer neste momento, está repreendido em nome de Jesus e que caia por terra nesse momento agora, pelo poder que tem o Senhor. E todos que estão ouvindo nesse momento esta oração e que estão desejosos de novamente retornar e andar por essa palavra, recebam de Deus o regozijo na alma, a alegria, receba de Deus a autoridade e receba de Deus a libertação daquilo que te atrapalha, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu peço e já te agradeço, meu Deus, e determino pelo poder do seu sangue que todas as coisas ruins estão caindo por terra agora, porque o Senhor é Deus e é fiel. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ajude e conceda da sua graça. Fica na paz do Senhor Jesus. Guarda esta palavra, porque tudo que Deus faz tem um propósito magnífico. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus ajude a tua casa. Permanece em nome de Jesus. Nos acompanha no canal, porque Deus ele passará conosco por essas dificuldades e nós receberemos vitória da parte de Deus. Levanta a cabeça, prossegue e deixa esse medo de lado, porque Deus é quem nos livra. E se porventura Ele achar por bem de nos levar, aí é que é alegria, porque já temos o lugar garantido e a salvação já é certa
porque Jesus ele é fiel. Que Deus abençoe, que Deus ajude, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.